Iniciaremos agora um novo estudo dentro da introdução da concepção da filosofia para com o universo grego, né, que foi de onde essa proeminente ciência ela surgiu. É importante entendermos que o movimento filosófico ele é um movimento de redescoberta. Logo, por sua forte influência aos parâmetros que envolvem a racionalidade, e isso oriunda um certo tempo no que diz respeito à projeção da sociedade grega e a sua assimilação a o contexto de saída não só da sociedade tradicional, mitológica, mas a passagem para o meio científico e, por que não dizer, para o meio do campo das ideias a respeito do que posteriormente vamos conhecer de filosofia clássica, né? A própria ideia dos pré-socráticos e dos pós-socráticos, elas trazem para a gente uma estrutura de autores que inicialmente identificam a filosofia como um movimento, além de reflexão, análise e crítica, mas o sentido do buscar o porquê das coisas, o sentido de buscar o rompimento da limitação óbvia da percepção do mundo, identifica uma necessidade urgente de também inserir no próprio composto social uma outra finalidade para com os domínios da política, com as esferas da economia, com a análise das engrenagens sociais no que diz respeito às próprias divisões e subdivisões dentro do aparelhamento hierárquico, burocrata e também das classes que habitavam no território grego. Então a filosofia ela vem como esse movimento contínuo de análise não só das conjunturas lógicas, nós que já passamos por essa estrutura de reflexão em Sócrates, Aristóteles e Platão, a gente chega agora ao período do helenismo, período fundamental que trará para todos nós uma outra página e outra abertura para com a construção dos sentidos, né? E é através dessa nova plataforma que a gente vai ter contato com autores, outras ideologias que, naturalmente, todas elas são marcadas por esses três pilares fundamentais, tradicionalmente conhecidos, como Sócrates, Aristóteles e Platão. Mas a gente não pode esquecer de Parmênides, de Heráclito, a gente não pode esquecer de Tales de Mileto, que também são fios condutores dessa circunstância do amadurecimento da percepção filosófica, Então o período do helenismo ele traz uma abertura desde a figura emblemática, marcante desse período, que foi a Alexandre da Macedônia, popularmente conhecido como Alexandre o Grande. Esse período ele marca uma ideia temporal de sua permanência enquanto representante governamental, enquanto elemento fundante dessa estrutura territorial, também associado aos domínios, à arte da guerra, às expansões de governos, de império, até a consolidação, podemos dizer assim, de abertura ao que os romanos iriam, de certa forma, tomar as rédeas e, eventualmente, trariam uma nova plataforma de governo que iremos estudar lá na história, principalmente na ideia de sucessão, entre aspas, ao povo grego. Mas esse período do helenismo ele traz para a gente
uma concepção que a atividade filosófica ela deve ser uma prática constante acerca do amor, né? Que aí a gente começa a canalizar a ideia dos sentidos, né? A ideia dos sentimentos que dentro de uma composição de racionalidade e de relativismo, por que não dizer assim também, e um amadurecimento de investigação. Já que a própria palavra filosofia ela traz para a gente uma ideia de que devemos ser amigos, né, ou amantes da sabedoria e do conhecimento pela busca, e não pela atividade do pronto, né, do entregar feito. Não, ela tem que ser buscada, ela tem que ser capilarizada. Ela tem que ser também enraizada dentro de um respeito pelos processos, né? Dentro de uma ideia de convencimento, pertencimento, dentro de uma ideia de identidade. Aí ela começa a fazer a sua própria revolução interna no campo dos sentidos, no campo da percepção, da lógica e, por que não dizer também, de um amadurecimento para com os valores, as estruturas morais, o campo das virtudes, da ética, mas a ideia de composição desses sentidos, elas vão desaguar também nas áreas da política, né? Aí a gente já teve contato com o que nos traz a república, a democracia e as evidências do que seria um cidadão pela abertura, né, e arsenal de informações que nos colocam como seres da cidadania também, né? É importante dizermos que nesse período, né, introdutório para o estudo do helenismo, a filosofia ela é entendida como a terapia dos cuidados, né? Ou seja, a ideia do debruçar-se a respeito das angústias humanas, como também das misérias e, por que não dizer, das convenções e das obrigações sociais. Por esses elementos a gente começa a entender que o meio social ele traz consigo as suas complexidades e elas em si formularão, aproximarão o que nós entendemos de elementos vitais para o fortalecimento dos valores sociais, né? Nessa ideia, os homens, né, eram basicamente submersos, né, na angústia e pautados, né, na perspectiva da ignorância que levariam ao mal. Ou seja, trazendo novamente o conceito de que quanto mais se estuda, quanto mais próximo de autores, e isso já é uma discussão também no sentido de sala de aula, quanto mais próximo do conhecimento, da sabedoria, quanto mais acesso à informação e sabendo delimitá-las entre verdadeiras, falsas, equivocadas, imprecisas, quanto mais dialogar, quanto mais se questionar, quanto mais se permitir conhecer o novo, quanto mais buscar, mais interessante o ser se torna, mais prestígio ele carregará, mais nuances de atividade, né, de altivez, de postura, conduta, de honra e principalmente, né, ele se tornará mais distante da alienação, da mediocridade e principalmente do comodismo e da mesmice que traz o óbvio. Traduzindo, quanto mais perto do conhecimento, mais útil o homem se torna. Quanto mais perto da sabedoria, mais interessante ele fica. Quanto mais debruçado sobre a literatura, sobre os escritos, né, sobre a ideia e a intenção de perceber o conflito das ideologias, o integrar-se, né, aos campos que norteiam as provocações interiores, né? Quanto mais a gente esteja trilhando por uma concepção de sabedoria, mais arsenal e mais evidências o homem tem de liberdade e principalmente de progresso. A ideia é que o homem mude, né?
nesse eixo, mude completamente, né, a ideia de radicalizar os juízos de valores e principalmente, né, que ele expanda o seu modo de pensar. A partir dessa esfera, a gente começa a canalizar, né, a cortar as asas, ou melhor, as amarras, perdão, que permite o homem ficar preso, engessado, acorrentado, diria Platão, lá no mito da caverna, né, na emblemática alegoria que permite esse homem acomodado conhecer a luz que tem no seu exterior, né, fora do ambiente escuro e sombrio. A partir de agora, a gente vai detalhar quais são as escolas do período helenístico, vamos analisar o que foi o ceticismo, o pirronismo, vamos trabalhar a ideia do cinismo e estoicismo e também do epicurismo. Cada escola dessa tem uma fundamental importância para com o enraizamento e o aprofundamento das sensibilidades e a ideia não só do âmbito atemporal, mas também de dar ao homem suporte específico para amadurecer no campo das ideias, tornar-se cada vez mais livre, identificar que é pela atividade filosófica que nós podemos pautar outras realidades, outras necessidades e outros postulados, vendo que esse processo ele não necessariamente ele tenha sido demorado e não necessariamente ele foi lento, mas ele foi conceitual à evolução da sociedade, trazendo para o homem análises, né, e contextos onde ele foi se adaptando e mudando o seu status quo dentro do entendimento da época para uma vida mais, podemos dizer assim, eficiente e principalmente útil.